Bom dia, hoje é 23 de março de 2023, estamos aqui para mais um Oriz Podcast. Eu sou Carlos Caval e estamos também com Marcos Demarque, o nosso economista-chefe. Bom, comentário hoje não poderia deixar de ser o dia de ontem e as decisões de política monetária, a elevação de juros nos Estados Unidos e a manutenção da Selic mais uma vez aqui na reunião do Copom do nosso Banco Central. Mas como sempre, né, as decisões são acompanhadas aí da comunicação dos bancos centrais e é sobre isso que a gente quer hoje refletir e implicações de decisões futuras de política monetária, preços de ativos. Marcos, bom dia. Vamos começar falando então pela ordem, né, a decisão do Federal Reserve que acabou tendo, né, alguns componentes importantes aí com relação à estratégia futura. Sim, bom dia, Caval. Foi uma decisão, né, que, por motivos muito óbvios, né, conforme a gente conversou na semana passada, né, que ia ficar muito na dependência do que viesse a acontecer com a situação dos bancos, né, que está na situação um pouco mais delicada aí nos últimos dias, nas últimas semanas, né. Mas, né, à medida em que as ações dos reguladores foram sendo bem efetivas, né, tanto na Europa como propriamente nos Estados Unidos, né, foi ficando meio que consensual que o Fed iria para alta de 25 pontos base ontem, né, replicando, inclusive, o que o Banco Central Europeu tinha feito na semana passada. Né. Então, acho que não foi nenhuma grande surpresa, pelo contrário, acho que a maioria do mercado já estava com alta de 25, né. A curiosidade era mais o tom que viria, né, no comunicado, como você mesmo disse. E ali também ficou bastante claro, né, o quanto de incerteza que o Fed também vê pela frente, né, por conta de não saber exatamente quais são os resultados finais desse estresse de mercado, né, desse estresse com os bancos. Né. Mas acho que o interessante, ao meu ver, né, da decisão é que foi muito na linha daquilo que a gente imaginava, né, que é mais ou menos a regra, né, de economia, né, que os juros, ele atua, né, quando você sobe os juros, ele atua para contrair a economia, contrair a oferta e a demanda por crédito. Né, e o Powell ontem, né, o presidente do Fed, deixou relativamente claro, né, que o que está acontecendo nos bancos, no episódio recente, né, tem muito a ver com a questão de você estar limitando a oferta de crédito, não se sabe em qual grau, né, e que isso pode eventualmente lá na frente causar alguma desaceleração mais forte. Né? Um ponto interessante da decisão, né, é que algumas semanas atrás, antes desse evento dos bancos nos Estados Unidos e na Europa, havia uma expectativa que ele fosse subir a taxa terminal de Fed Funds, né, aquilo que ele projetava de Fed Funds ao final desse ano fosse subir em 50 pontos base. Depois da turbulência dos bancos, isso provavelmente não iria acontecer como não aconteceu. E ele manteve, né, a projeção de que ao final desse ano os juros vai estar em 5,1%. Então ali fica meio que implícito, ainda que seja muito difícil fazer essa projeção, de que o impacto na oferta de crédito por conta dos acontecimentos recentes, né, seria alguma coisa equivalente a 50 pontos base. Então acho que essa conta bem simples, né, mas dá para oferir que foi mais ou menos nessa linha. Né? Isso é importante até a gente refletir com relação ao que está acontecendo no Brasil. Né? Quer dizer, existe essa divisão e, Marcos, você até já comentou isso aqui no contexto do que aconteceu no Reino Unido do ano passado, né? A separação entre a estabilidade de preços e a estabilidade financeira. Então, a taxa de juros não é um instrumento, né, para resolver problemas ligados à estabilidade financeira. No entanto, claro, né, a convergência da inflação às metas ela está ligada à dinâmica do mercado de crédito. No entanto, a captura desse efeito é um efeito muito mais indireto, né, na medida em que você observe, né, exatamente efeitos via crédito na atividade econômica, enfim. Então, acho que isso é importante, né, fazer essa distinção aqui. E na prática, né, essa alta que foi de 4,75% para 5% os juros nos Estados Unidos ontem, né, embora ele tenha sinalizado que o juros vai se manter nesse patamar, mais ou menos nesse patamar,
até o final do ano, né, o mercado não comprou, né? Assim, se você olhar a curva de juros americanos, ela praticamente embute aí daqui até o final do ano 3 cortes de juros, está por volta de 4,20 o Fed Funds em dezembro desse ano, né? Então o mercado acha que a inflação vai desacelerar mais rápido, né, de maneira direta, por efeito da política monetária, ou vai ter alguma desaceleração mais forte da economia, uma recessão que vai levar o Fed a ter que cortar os juros aí, embora não seja o cenário base da própria autoridade monetária, né? Eu ressaltaria só mais um ponto com relação a essa decisão do Fed, né? Quer dizer, 2 pontos, né, aliás. Primeiro, ele voltou a destacar que, supondo que tudo que foi feito em termos de contenção da crise aí, da mini crise bancária, né, se isso tudo surtiu o efeito esperado, né, voltaremos ao modo data dependent, ou seja, dependendo do que vai sair dos dados econômicos. E nesse sentido é o básico, é o tradicional, é olhar o mercado de trabalho, como está a inflação, qualitativamente, não só o número, né, a questão. Ele ressaltou de novo ontem, né, aquilo que a gente já falou em algum momento aqui, que quando você abre os números, né, os serviços excluindo preços de aluguel ainda está num nível muito elevado, né? Está incomodando bastante o Fed, então esse tipo de coisa ele vai estar muito de olho, né? E o segundo ponto que eu acho que é importante aqui mencionar é que juntamente, né, com a decisão de juros ontem, né, que até confundiu um pouco o mercado na hora ali, a secretária do Tesouro americana, né, Janet Yellen, né, estava dando um discurso num fórum de discussão econômica, e foi perguntado em certo momento se era possível, se iria acontecer algum tipo de garantia ilimitada aos bancos, aos depositantes dos bancos americanos. E ela disse que isso não foi discutido, ou seja, não tem um bailout, né, não tem uma operação de salvamento irrestrita vindo pela frente, né? Então, tanto é que a entrevista coletiva do Powell e da Yellen foi ao mesmo tempo, né? E as ações dos bancos sofreram bastante na hora e ajudaram também os índices acionários a caírem no momento, né? Então, do ponto de vista do Fed, acho que foi uma decisão bastante ponderada, como tem sido o feitio do próprio Powell, né? Sendo honesto no sentido de falar, não sabemos qual é o efeito final de tudo que está acontecendo, eles vão monitorar. Mas ao mesmo tempo a Yellen falando, não tem dinheiro de graça, não é assim que a gente está vendo a situação nesse momento, né? Precisa ser aos poucos aí pensado. E ao mesmo tempo, né, Caval, logo depois, né, alguns minutos, né, algumas horas depois, tivemos a decisão do Banco Central Brasileiro, né, do cupom, né, conforme amplamente esperada, manteve os juros em 13,75, né, mas foi uma decisão que nós, né, e a maior parte do mercado concorda que foi uma decisão bastante dura pelo conteúdo do comunicado, né? Qual foi a sua visão particular aí do É isso mesmo, embora a gente tenha sempre possibilidade hoje em dia de traçar paralelos, né, nas decisões de política monetária global, até porque temos aí um contexto de inflação elevada de um modo praticamente generalizado na economia global, economias desenvolvidas, emergentes, né? Aqui acho que, ao contrário da leitura com relação à decisão do Fed, a visão foi, né, predominantemente aí, de que o Banco Central tomou uma decisão ontem, né, dentro do esperado, mas com um comunicado muito mais duro do que se imaginava, né? A meu ver, ele foi mais duro, mas foi apropriado, né? Porque o Banco Central ele enfrenta, infelizmente, né, uma retórica muito agressiva do governo, do ministro da Fazenda, da presidente do PT e do próprio presidente da República contra a sua política atual, né, e contra a própria autonomia do Banco Central, questionamento da meta de inflação. Então, poderia parecer, né, que em algum momento o BC fosse fazer, né, alguma sinalização um pouco mais, vamos dizer, dove no contexto da condição da política monetária, e o que a gente viu foi, a meu ver, acertadamente, né, a reafirmação do compromisso com o regime de metas de inflação, com a convergência. Uma decisão técnica, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que foi mais duro, foi no sentido dele, né, ser bastante firme com relação
o seu mandato, né, agora até estabelecido em lei, com autonomia, para fazer a inflação convergir à meta. Vamos só, antes de entrar nos detalhes aí do comunicado, chamar atenção para as projeções de inflação que o BC fez. Elas subiram, né, mas acho que elas dão aí uma mensagem importante com relação aos seus passos futuros. Marcos, o que você viu ali de importante ali nas projeções do BC? Para quem tem a oportunidade de estar acompanhando o nosso comentário no YouTube, né, consegue ver atrás da gente aí um gráfico, né, que mostra a evolução das expectativas de inflação, né, para os horizontes de 2024, 2025 e 2026. E o que a gente vê é uma grande desancoragem, conforme foi citada 3 vezes no comunicado do Copom ontem, né, essa questão da expectativa de inflação está indo para cima, né, e a gente vê claramente, né, que o processo se intensificou desde a última reunião. E o interessante, né, dos números que ele apresentou é que ele fala o seguinte, de maneira muito clara: nos nossos modelos, inflação na meta, que nesse momento significa a inflação em 3% ao final de 2024, somente se os juros forem mantidos nesse patamar. Acho que a dureza do discurso está aí. Assim, a gente vai alcançar a meta de inflação de 3% somente se ficar a Selic estabelecida nesse patamar por um período muito longo, né? Ou seja, até o final do ano que vem, né? Então, acho que a dureza do número está por aí, né? Aí você tem outros números, outras revisões para outros horizontes que também foram para cima, né? Mas acho que o principal recado é esse, para chegar na meta, supondo, né, que agora tem uma discussão de muito tempo, né, de algumas semanas, que a gente já tratou aqui, que a meta vai continuar sendo 3%, né? Seria juros muito altos por bastante tempo. E aí, acho que nesse contexto, né, vale observar, dada essa projeção que o Banco Central colocou no comunicado, como ele vê o famoso balanço de riscos, né, o que mudou. E houve algumas alterações importantes. Ele continuou chamando atenção para a questão da incerteza com relação à política fiscal, né, que ainda é a grande ausente, né, passados aí quase 3 meses, né, da posse do novo governo, é a definição, né, com relação à regra fiscal que teremos em substituição ao teto de gastos, né. Agora, ele também chamou a atenção do ponto de vista de um risco baixista da inflação às condições de crédito, né. Como nós vínhamos mencionando, até no contexto do debate americano, da política monetária lá, aqui também, né, uma desaceleração maior do mercado de crédito aqui poderia, né, gerar aí uma pressão baixista a ser considerada aí nas decisões futuras. Ele até, inclusive, mencionou as condições de crédito globais nesse contexto, dado que, né, estamos também inseridos aí num contexto do mercado de capitais global, né, e seus efeitos também que podem se manifestar aqui também. Mas, Caval, acho que só para abrir um parênteses aqui, foi uma situação muito breve, né? Diferente do tom que a gente tem visto sendo colocado aí muitas vezes na imprensa, né? De que é uma preocupação muito grande, né? De que é algo muito alarmante a essa altura, né? Muito inclusive com o relatório, né, que ele apresentou no relatório trimestral de estabilidade financeira, né, que ele não detecta nenhuma grande quebra, né, vamos dizer assim, do sistema financeiro creditício no Brasil, né? Acho que foi bastante ponderado, né? Sim, e aí isso chama atenção para o ponto que nós destacamos antes, até dentro da fala com relação aos Estados Unidos, né? Quer dizer, a taxa de juros não é o instrumento que você diretamente usa quando você tem uma questão ligada à estabilidade financeira. Você pode mexer com requisitos de capital, você pode prover liquidez, você pode fazer, como os Estados Unidos fez, né, ampliação das garantias aos depositantes, mas a taxa de juros não é, né, nesse contexto, o instrumento adequado. E por quê? Né? Vamos lembrar, né, mais uma vez, talvez até alguns dos mais conceituados jornalistas econômicos no Brasil, que existe uma estrutura a termo da taxa de juros, né? Se você tem expectativas de inflação em elevação, se você tem incerteza e desancoragem, né, riscos fiscais, no caso dos países emergentes, a estrutura a termo tende a capturar isso. E a alteração da Selic, né,
não vai afetar, se for feita de forma artificial, a estrutura a termo. Pelo contrário, ela pode contribuir para uma desancoragem adicional. Hoje, né, a imprensa traz, nos últimos dias, né, a situação do setor automotivo, né, com férias coletivas, dessa vez, ao contrário dos últimos anos, por problemas de demanda e não oferta. Puxa, então a taxa de juros tem que cair. Mas quando a gente vai pegar um financiamento para a compra de um automóvel, a taxa de juros é pré-fixada, né? Ou seja, ela não está ligada imediatamente à Selic que o Banco Central define, né? E sim ao juro longo da economia, que, num contexto de desancoragem das expectativas, ele tende a subir. E não é o Banco Central que controla isso, né? Então, nesse contexto, acho que o Banco Central ele emerge cada vez mais, e hoje eu vou até citar o comentário feito pela Goldman Sachs como a única âncora que a gente tem na economia brasileira, né? Porque o governo é um grande introdutor de incerteza na economia com relação a qual vai ser a regra fiscal, qual vai ser a política de preços de combustíveis, a incerteza com relação à volta de subsídios de crédito, revisão de privatizações feitas no passado. Então, enquanto nós temos um choque, né, de incerteza oriundo das declarações governamentais, e entre as quais aquelas que já citamos, que tem como alvo o próprio Banco Central, o Banco Central ontem ele mostrou o seguinte: podem confiar que o meu trabalho continuará a ser técnico, ele continuará, né, sendo feito, assim como no caso do resto do mundo, dentro das 4 linhas, dentro da regra do regime de metas de inflação, e isso joga a bola, a nosso ver, de volta para o campo do governo, que nesse momento reluta em tomar uma decisão mais dura, mais amarga, como o Banco Central tomou, com relação à regra fiscal. Então, fica esse recado aqui, né? O Banco Central continuará dentro do seu mandato, né, exercendo o seu papel técnico, né, e é importante que o governo, né, reaja na mesma altura, particularmente com relação à definição da regra fiscal, que ficou mais uma vez adiada para daqui a 3 semanas, enfim, depois da viagem do presidente ao exterior. Marcos, não sei, da minha parte é isso, Não, se você quiser. Acho que é isso, né? Acho que a gente vai ficar muito nessa questão da definição do arcabouço fiscal. Os grupos de interesse atuando muito fortemente, né, para colocar alguma coisinha aqui a colar, né, para garantir seu gasto, né? Vamos ver até que ponto a parte técnica, né, do governo, da Fazenda, vai ceder a essas pressões aí que farão diferença, inclusive nos próximos passos de política monetária. E hoje tivemos também uma entrevista no Valor Econômico do presidente da Câmara, Arthur Lira, falando 2 coisas. Primeiro, vamos olhar para frente e não para trás, né? A autonomia do Banco Central já está pacificada, já foi aprovada pelo Congresso, né? E isso não vai retroceder. Então vamos olhar para frente. E olhando para frente ele fala, estamos aguardando a regra fiscal a ser enviada para o governo e vamos aprová-la, na visão dele, rapidamente, desde que ela seja uma boa regra, uma regra moderada, né? E, portanto, né, o Brasil, o Congresso, enfim, aguarda, né, essa movimentação do governo. O Banco Central também aguarda. O Banco Central, e a partir de uma nova realidade a gente pode ter, né, uma outra mensagem, uma outra expectativa com relação ao que no final todo mundo quer, que é a queda da taxa Selic. Sim. Bom, ficamos por aqui. Um bom dia a todos e todas que nos ouviram. Lembrar a todos, né, para se cadastrarem para poderem assistir aí, né, receber os informes com relação aos próximos Oris podcast no YouTube e também Spotify. Muito obrigado. Obrigado.